Olá pessoal, no dia 20 de setembro de 2021, o G1 noticiou sobre a crise na Evergrande, por que o mercado está em alerta e quais as possíveis consequências para o Brasil e o mundo. O conglomerado de construção civil tem dívida de 30 bilhões de dólares e dá indícios que pode dar calote, comprometendo o mercado de commodities, bancos e todo o financiamento da economia chinesa. O mercado financeiro global abriu a segunda-feira, dia 20, em derretimento com notícias preocupantes do grupo de construção chinês Evergrande, levantando preocupações com um possível alerta de quebradeira na China e no mundo. A empresa é a segunda maior do imenso mercado chinês, a ponto de fazer parte da lista Global 500 da revista Fortune, que reúne as maiores companhias do mundo em receita. A Evergrande foi fundada em 1996 e alcançou a prosperidade no mercado imobiliário. A empresa assina projetos de construção em 280 cidades e tem uma subsidiária no mercado de veículos elétricos, uma empresa de mídia, um parque de diversões e um time de futebol, o Evergrande. A expansão da Evergrande foi patrocinada por um endividamento sem precedentes. A empresa tem mais de 300 bilhões em débitos abertos, com juros rolando acima da capacidade de pagamento. Dívida alta costuma ser característica comum em empresas de construção pela própria natureza do negócio. É necessário colocar dinheiro à frente para financiar projetos e aguardar o recebimento aos poucos conforme os compradores financiam seus imóveis. O primeiro sinal de que havia desajuste aconteceu em agosto do ano passado, quando a construtora pediu socorro ao governo de Guangdong, onde está sediada, pois não teria fundos para pagar dívidas com vencimento em janeiro. Um dos grandes investidores da empresa capitaneou o alívio e esticou o prazo de pagamento de 13 bilhões de dólares. Ainda assim, a crise de solvência seguiu. A empresa chegou a desenhar um plano para cortar 100 bilhões de dólares da dívida até meados de 2023, mas até agosto havia cortado apenas 8 bilhões. A situação chegou ao ponto de, segundo o jornal The New York Times, a empresa forçar os próprios funcionários a fazerem empréstimos de curto prazo em setembro deste ano para garantir o pagamento de bônus ao fim de 2021. Neste sábado, a empresa disse em uma postagem do WeChat que os investidores interessados em resgatar produtos de gestão de fortunas com ativos físicos devem entrar em contato com o seu time de consultores de investimento ou visitar os escritórios locais. Listada na Bolsa de Hong Kong, a empresa já perdeu quase 85% do seu valor de mercado. A queda no último pregão desta segunda foi de 10%. E o risco de calote de um grupo gigante de construção gera uma série de ameaças tanto à economia chinesa como aos mercados internacionais. A maior parte dos enormes empréstimos tomados pela Evergrande saiu de bancos e instituições financeiras chinesas. Um calote generalizado no setor pode causar insolvência de todo o sistema chinês de financiamento. Um prejuízo ao financiamento de empresas chinesas pode causar paralisação de atividade em todo o mundo, mais grave ainda nos principais parceiros comerciais do país. A construção civil é um dos motores de emprego e de retomada da economia chinesa após a pandemia do coronavírus no último ano e meio. E o setor é um dos principais consumidores de commodities, como o minério de ferro, cobre, entre outros materiais. Um baque nas cotações internacionais pode impactar países emergentes e exportadores desses produtos, inclusive o Brasil. Toda a situação da Evergrande cria um dilema especial ao governo chinês. Por um lado, o presidente Xi Jinping precisa decidir nos próximos dias se cria um plano de resgate à empresa, se torna conivente com os excessos do sistema financeiro ou deixa a Evergrande afundar e coloca em risco toda a economia chinesa, que ainda se recupera da pandemia. A China é a principal parceira comercial do Brasil, em especial pela compra de commodities. Em plena pandemia do coronavírus, a balança comercial brasileira colheu superávit de 50,9 bilhões de dólares, dos quais 68 bilhões foram em exportações aos chineses. Segundo a FGV, o superávit comercial do Brasil com a China equivale a 70% do saldo do país de janeiro a maio deste ano. Nesta tarde, o resultado se mostrava na cotação das principais empresas exportadoras com ações listadas na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. Às 15, a Vale acumulava queda de 5%, a Petrobras, 3%, Braskem caía 9%. O Ibovespa, índice das principais ações da Bolsa, recuava mais de 3%.
O ponto positivo da economia brasileira em todo esse ambiente turbulento do último ano foi a exportação. A desaceleração da China prejudica a balança comercial, a arrecadação e o PIB brasileiro, afirma Salles, da Guide Investimentos. Esta é a notícia de hoje. Fique atento para as próximas. Curta e compartilhe com os amigos. Até mais!